Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Eu sou Gevandro Barros, muito obrigado por você nos acompanhar aqui nesses vídeos sobre mixagem, masterização, produção, composição. Já estou começando a fazer o planejamento, tá lá, ó, começando a refazer, na verdade, né, a minha estratégia para a Indústria da Música em 2021. Hoje pela manhã eu peguei algumas coisas aqui, depois vou fazer o planejamento de como vai ser tudo aquilo que está lá na parede, executado o ano que vem. Eu vou falar sobre isso em alguns vídeos mais para frente. E hoje eu gostaria de falar em especial sobre um tema que tem chegado para mim pelo canal do YouTube. Eu acabei de responder duas perguntas aqui sobre esse tema, e alguns alunos dos meus cursos também me perguntam bastante, que é o tema de masterização. Quando a gente fala em masterização, e eu passei por um período de evolução como, vamos dizer, engenheiro de áudio ou masterizador, né? Hoje eu mixo e masterizo não apenas para os clientes, mas as minhas próprias músicas. Às vezes, para aprender um pouco mais, para trocar experiência, para uma série de coisas, eu também mixo e deixo, né? Entrego as minhas músicas para alguém mixar e masterizar para mim, até para eu ter boas referências com o passar do tempo. Mas algumas coisas são essenciais e mudaram a minha cabeça, mudaram a minha forma de trabalhar quando eu comecei efetivamente a pensar diferente e trabalhar alguns elementos voltados para a masterização, e comecei a ter excelentes ou melhores resultados do que eu havia tido antes, né, ou vinha colhendo. Tem muitas coisas que a gente faz errado e não vê que está fazendo errado. A gente vê alguém masterizando ou mixando e toma isso como referência e acha que aquilo é o que a gente precisa fazer. E eu queria comunizar nesse vídeo 7 coisas que eu acho que são bastante importantes, 7 temas para você que quer masterizar, não apenas mixar, mas masterizar as suas próprias músicas, que eu aprendi, que tem funcionado para mim, que eu acredito que possa ser de grande valia, que seja, né, muito importante aí também para você, que você possa aproveitar. Roda a vinheta e vamos falar sobre masterizando as suas próprias músicas. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, indo direto ao ponto. Quando a gente começa a masterizar as nossas próprias tracks e vai adquirindo cada vez mais experiência, a gente vai passando por estágios, assim como qualquer coisa na vida, né? Vai se aperfeiçoando, vai fazendo cursos, vai aprendendo com um, pegando macete com outros. A vida é assim para tudo. No meu caso, eu mudei o estúdio, né, do ano passado para esse ano. Já estou aqui, não vai fazer um ano ainda, mas quase um ano. Minha sala, em termos de acústica, transformou muito. Eu resolvi tirar um bom período para estudar algumas coisas e a minha masterização evoluiu bastante. Já vista uma quantidade maior de pessoas que têm pedido para eu mixar e masterizar os trabalhos, e graças a Deus tem funcionado bastante. Eu queria falar 7 temas que eu anotei aqui que são importantes, ou que foram e ainda são muito importantes para mim, fizeram a diferença, e eu acredito que vão continuar fazendo a diferença, e que pode fazer também a diferença para você que quer masterizar as suas músicas. Primeira coisa é mudar o mindset de pensar, né, principalmente aquelas pessoas que já mixam e masterizam, né, já tem as músicas no software, na DAW, né, cada canal pronto, coloca lá o Master Fader, coloca os seus plugins e dali já faz a mixagem e também a masterização. Se você trabalha assim, às vezes eu também trabalho dessa forma, acelera bastante o nosso processo, do que primeiro cuspir lá um canal estéreo e depois mandar esse canal estéreo passar, no meu caso aqui, por um hardware externo, ou usar o Ozone, ou usar o próprio Logic, que é o meu caso, para fazer a masterização. Todas essas 3 formas que eu tenho de masterizar aqui, né, seja só utilizando plugins, segunda, só utilizando o hardware externo, a terceira é utilizando um mix dos dois, ou seja, uma forma híbrida. Para aquelas pessoas, de novo, que já vão mixando pensando na masterização e usam o Master Fader para colocar os plugins e dali já dão um bounce final, ou seja, a música já sai masterizada, né?
Uma coisa que mudou para mim quando eu faço isso, principalmente em relação a trilhas, eu voltei a produzir muitas trilhas, voltei a entrar no mercado de trilhas, tem umas novidades aí pro ano que vem, enfim, tem bastante coisa acontecendo aí na minha vida musical e que tem sido legal e que tá mexendo bastante com o meu dia a dia, minha agenda. Foi por isso que eu revisei ali a estratégia da indústria da música pro ano que vem, já tô começando a me planejar para umas coisas novas aí, mas a primeira coisa que eu te recomendo a fazer é deixar de pensar em apenas canais. Quando você está masterizando, na mixagem é diferente, mas pensar na música como um todo. Por quê? Porque quando você pensa no que a gente chama de big picture, ou procura ter uma imagem, né, da música como um todo, e não apenas vê canal por canal, ou escuta canal por canal, você deixa de ficar trabalhando de forma, vamos dizer, aleatória. Eu vou lá, mexo um EQ lá no baixo, aí depois mexo um outro EQ lá não sei aonde, que também tem influência em termos de frequência naquele instrumento que eu já mexi. E aí fica uma troca infinita de coisas. Enquanto você não tiver uma big picture do que você quer em termos musicais, daquele resultado da sua música, inclusive com uma boa referência aí se você tiver, você não vai conseguir atingir os resultados que você precisa. Então, dê um salto no seu desenvolvimento e passe a pensar com olhos na música e não apenas por canal, mesmo quando você está masterizando, porque assim você vai trabalhar de uma forma diferente. Se você trabalha já com o áudio em estéreo, né, você já precisa trabalhar dessa forma, porque aí você já não tem os canais separados mais. Mas para aquelas pessoas que trabalham com os canais, já meio que mixando e masterizando ao mesmo tempo, ter ouvidos na música como um todo, para não ficar mexendo de forma aleatória em canais, e aquela mexida que você vai dar vai influenciar no todo, você não vai chegar a muitos lugares. Tome bastante cuidado com isso. Número 2, masterizar apenas depois de 1 ou 2 dias, de preferência no mínimo 1 dia depois que você mixou. Isso também, eu mudei a minha forma de fazer, né? Antes eu mixava e masterizava tudo no mesmo dia, e eu percebia que depois, obviamente, né, isso é normal acontecer, parece que a gente está falando coisas óbvias aqui, mas às vezes na pressa, ou às vezes por uma falta de atenção e tal, a gente quer terminar a música, quer finalizar a coisa, e muitas vezes você precisa desse, no mínimo 1 dia, para o seu ouvido descansar. Principalmente se você tiver feito uma mixagem do final da tarde para a noite, né? E aí já querer masterizar. Por quê? Você acordou cedo, ou dependendo do horário que você acorda, você passou o dia, tá ouvindo um monte de coisa, veio para o estúdio. Se você trabalha com música 100% do tempo, você já ouviu várias outras coisas, talvez você já mixou uma outra música, vai mixar uma segunda, depois vai tentar masterizar. Não faça isso. O nível de erro e a qualidade do seu ouvido cansado e o que isso pode trazer para a sua música é muito grande, né, em termos negativos. Então, procure dar de 1 a 2 dias para você escutar outras coisas, chegar com o ouvido descansado, masterizar uma música de uma forma mais tranquila, porque você vai conseguir, com certeza, no meu caso, eu tenho feito isso e tem funcionado bastante, você vai conseguir ouvir outras coisas que você não ouve, você vai conseguir dar atenção para a música que ela necessita e ter os resultados que você deseja, tá ok? Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto que mudou bastante para mim, e isso assim foi uma coisa que transformadora, vou chamar assim, foi a mudança do meu estúdio onde eu tinha, né, a casa lá, se vocês virem os vídeos antigos, para esse estúdio onde eu estou agora em termos de acústica. Talvez, pessoal, por mais que eu queira dizer até que não e tal, mas você, na etapa de composição você consegue produzir em casa, na etapa de produção também, você consegue até mixar com um bom fone de ouvidos, mesmo assim com as suas limitações, porque até onde eu conheço e até onde eu tenho equipamentos, não existe, né, eu tenho bons fones de ouvido aqui, nenhum fone de ouvido que vá repetir o que eu tenho nos meus monitores. E aí também não adianta ter monitores se eu não tenho uma sala como essa aqui, que eu investi, trabalhei, batalhei para chegar na acústica que está aqui. Fiz medidas, batalhei com um projeto, trabalhei várias coisas aqui para mexer na acústica do estúdio.
E já que a masterização é a última etapa do processo que vai mexer aí com a sonoridade da track, você vai precisar tanto dos monitores quanto da acústica. Não tem jeito, né? As pessoas que falam que a acústica não é tão importante assim, não sei, ou tá mentindo ou não entende do que está falando, porque principalmente na masterização, que é o último processo, você vai precisar ter uma resposta acústica daquilo que você está ouvindo, né? A forma de se ouvir um fone é diferente, o nível que o fone vai te dar de entrega de frequências é diferente do que aqui, né, o triângulo que a gente chama absoluto de ouvir, né, aquilo que você quer, aquilo que está projetado, a forma como você vai ouvir, a resposta das frequências que você vai ouvir diante dos monitores que você tem e da sala que você projetou. Então, sala sim, pelo menos para mim, tem feito muita diferença. Sair do outro estúdio onde eu tinha feito um outro projeto para esse estúdio aqui, onde a gente melhorou bastante o projeto em termos de acústica, deu um upgrade gigante nas minhas masterizações, isso tem feito aí uma diferença muito grande. Número 4. Esse tema também parece ser um pouco complexo para algumas pessoas, mas e sempre foi para mim também, né? Obviamente não sou diferente de ninguém, nem melhor nem pior, mas o quarto ponto é treinar o ouvido para ouvir as frequências certas. E aí tem um macetezinho aqui que eu queria passar para você. Não só ouvir, saber ouvir, né, e saber tirar e colocar com um equalizador ali, seja, né, tem gente que, no meu caso também agora, cada vez mais me aperfeiçoando e tal, a gente consegue ouvir um pouco mais as frequências dentro de um equalizador, dentro de um reverb, por exemplo, o que eu tinha uma certa dificuldade no passado. Enfim, não apenas saber o quanto você vai acrescentar, né, dar um boost ou retirar de frequência, mas qual frequência trabalhar. Isso é muito importante na masterização, porque se você está ouvindo algumas coisas, se você já acostumou com a sua sala em termos de acústica, em termos de monitoramento ou monitoração, e conhecendo a sua sala, você sabe onde você quer chegar, você vai precisar, obviamente, para ter uma boa master, você vai precisar saber trabalhar com os níveis de equalização e não apenas, como eu disse, saber o quanto você vai mexer, mas em qual frequência você vai mexer. O resultado da sua masterização vai depender de uma boa equalização, de uma boa compressão, de um bom limiter e uma série de outras coisas. Mas, né, eu não estou aqui nesse vídeo falando da parte técnica do passo a passo da masterização, mas você vai com certeza precisar treinar o seu ouvido aí da melhor forma possível para você ouvir as frequências certas. Isso tem feito diferença para mim. Quanto melhor a acústica, meus monitores também, cada vez mais exercitando com boas tracks de referência, eu consigo obter melhores resultados. Número 5, eu já falei sobre a sala e vou falar agora também sobre os monitores de áudio. Eu sempre faço as minhas mixagens alternando, né? Uso 70% do tempo as minhas Yamaha NS10 e 30% a 40%, dependendo do tipo de música, eu uso as minhas Genelecs. Mas, para masterizar, 100% do tempo as minhas Genelecs. Por quê? Porque as NS10, na minha opinião, elas são... Vou exagerar, né? Tem gente que não gosta de falar isso, que a gente fale assim, mas elas são mais flats, mais lineares, né? Elas não têm o grave que eu preciso enquanto resposta para saber se o low end está sobrando. As minhas Genelecs, que são de 8 polegadas, me dão a resposta que eu preciso em termos de frequência para finalizar um trabalho melhor do que as minhas Yamahas. Pode ser que você tenha uma outra opinião, não tem problema nenhum. Eu não estou querendo, com a minha opinião, influenciar ninguém, só querendo passar o meu ponto de vista. E se você tiver condição de ter monitores assim como os que eu tenho aqui, pode também fazer a sua relação, ou pelo menos, né, verificar como é que você trabalha com monitores flats, como os meus Yamaha NS10, e também como você pode tirar melhores resultados do seu Genelec como eu tenho aqui. Então, para mim, monitores fazem a diferença sim, e eu sempre masterizo com as minhas Genelecs, só para vocês ficarem sabendo e aí estudarem o que é melhor para vocês. Número 6. Isso é um pouquinho mais complexo, e às vezes é até meio abstrato falar, mas o volume final da sua master, pessoal, não depende apenas da sua mix.
né? Todo mundo, terminando uma mix, deixando um range ali de X, tem gente que deixa menos 6, outros deixa menos 10, outros deixa menos 14, enfim, cada um trabalha de uma forma que acredita ser melhor para si. Eu tenho o meu formato, mas por mais que a gente trabalhe para deixar um bom range para o masterizador, seja você mesmo, ou seja, entregar a música para alguém masterizar, por mais que você deixe um bom range de trabalho para quem vai masterizar, levar a sua música até o nível de volume, né, que ela necessita, uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais, conseguindo inclusive tirar resultado disso e ouvir melhor, é que o resultado de uma master também depende do resultado da etapa de composição, de produção e de mixagem, não apenas de mixagem. O volume final vai depender de uma boa gravação. Por exemplo, se você tem instrumentos acústicos ou elétricos, quanto melhor você gravar, quanto melhor for o sinal, quanto melhor for o ajuste entre os instrumentos que você conseguir, tanto na gravação, quanto na produção, na mixagem, melhor vai ser o total, né? Quando você juntar os áudios, você vai conseguir dar esse range mais exato e brincar com as frequências de cada um dos instrumentos da forma certa. Então, sim, na minha opinião, o volume final depende muito das outras etapas também, não apenas da mixagem. E por último, 7º ponto, referências de mercado, uma coisa que eu errava muito quando eu comecei a masterizar, né? Pegava ali uma música do YouTube, pegava ali uma música, baixava uma música mais ou menos parecida sei lá, em MP3, com uma qualidade de 160, alguma coisa assim. Pessoal, não adianta você pegar uma música referência que não tenha a mesma qualidade daquela qualidade que você quer masterizar. Por quê? Porque se você tem uma acústica boa e monitores bons, você vai ouvir referências diferentes. Então, não adianta só você colocar, sei lá, num ozone e sentir ali o nível de frequência e tentar chegar. Muitas das frequências que você não vai conseguir ouvir, você não vai conseguir replicar. Então, hoje eu já tenho diversas, porque eu já mixei e masterizei alguns exemplos, né, diferentes de tracks de estilos diferentes, gospel, sertanejo, rock. Falta alguns estilos, obviamente a gente não produz tudo, mas eu tenho boas referências minhas mesmo para eu poder adotar, né, de músicas que tenho de alguns amigos também, mas pelo menos as nossas, né, se já estão num bom nível, você vai poder pegar músicas da mesma qualidade, né, 24 bits e assim por diante, com a mesma resolução, o mesmo bitrate, a mesma coisa, para você adotar como referência. Por quê? Porque não adianta nada você pegar uma música com uma qualidade inferior e querer adotar como referência, né, uma música do YouTube, uma música... Você vai errar, e aí a sua música... caso ela não dê o resultado que você precisa, você vai falar, será por que não deu o resultado? Porque também as referências que você está utilizando possam não ser as referências ou as melhores referências para você tirar o melhor resultado. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. São esses 7 temas que eu queria comunicar para vocês, com vocês, fizeram e estão fazendo ainda a diferença para mim. Eu tenho masterizado cada vez mais as minhas próprias músicas, assim como as músicas dos clientes. Quando a cada 6 meses eu procuro ir para um estúdio diferente, ou sempre que dá, trocar experiência com outras pessoas, assim como eu fui outro dia no estúdio do Fred, que é um parceiro meu na IM Records, para ele masterizar e mixar 2 das minhas músicas que vão ser lançadas em breve, inclusive. A gente aprende, a gente troca experiência, ele passa o que ele faz para mim, eu passo o que eu faço para ele, a gente chega numas conclusões, vê também questão de sala, o que é bom para ele lá, talvez não seja bom para mim aqui, o que é bom para mim aqui talvez não seja bom para ele lá e vice-versa, e a gente cada vez mais vai aprendendo um com o outro e vai aperfeiçoando o nosso workflow, né, o nosso fluxo de trabalho aí, para que a gente fique cada vez melhor. Fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, cogite a hipótese aí de dar um joinha. Se quiser mandar seu comentário, eu respondo a todos eles, mas não deixe de se inscrever para dar uma força aí pra gente. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.